A paz do Senhor, meus irmãos, eu fiz questão de voltar um pouquinho aqui na lição 13 para a gente finalizar o trimestre. E o assunto da lição é o novo homem em Jesus Cristo. E é uma lição maravilhosa, eu que fui edificada e eu gostaria assim que essa mensagem ela fosse, ela alcançasse também o coração de todos vocês, que o Espírito possa testificar no coração de cada um. Então, o textuário da lição é o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 13. A verdade prática diz o seguinte: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Então, só por aí a gente já vê que a lição ela é maravilhosa. A leitura bíblica eu vou fazer questão de ler, tá bom? Está em João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 16, e diz o seguinte: muito conhecida essa passagem bíblica, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é muito conhecida essa palavra da igreja, e a introdução, a lição já entra da seguinte forma, fazendo a seguinte pergunta: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? O que você responderia a esta pergunta? Qual seria a sua resposta a essa pergunta? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável por nós, deve ser desejável por nós e requerida pelo nosso Deus. Se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, a nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nessa aula. E o primeiro tópico que ele já ele aborda o nascimento do novo homem. Então, nós vimos aí na leitura bíblica em classe que Jesus ensinou Nicodemos, e nós sabemos quem era Nicodemos. Nicodemos era um renomado mestre da lei. E ele começa já, você vê na leitura que ele já começa dizendo: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele tinha uma notoriedade entre os judeus, né? E você vê que ele já entra, a gente percebe em Nicodemos que ele entra com uma certa humildade diante de Deus, mesmo tendo uma posição muito elevada. Ele entra na presença de Jesus
chamando ele de rabi, chamando ele de mestre. E Jesus, nesse momento, ele traz um aprendizado novo para Nicodemos. Nicodemos, nesse momento, eu faço questão de colocar aqui, Nicodemos, nesse momento, ele estava questionando os seus próprios saberes. E nós, enquanto ser humano, nós precisamos questionar os nossos próprios saberes, se eles estão condizentes com aquilo que Deus tem para nós. Com o conhecimento de Deus para a nossa vida. Nós precisamos nos questionar, de vez em quando, questionar se os nossos saberes eles estão de acordo com aquilo que está na palavra do Senhor, nosso Deus. E, continuando aqui, qual é a resposta de Jesus para Nicodemos? Qual é a resposta que ele dá? Ele diz que o novo homem, ele não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Olha só que maravilha. E o primeiro subtópico, ele diz, nascido não do sangue, nem da carne. Então, logo no início do Evangelho de João, ele afirma, João mesmo, ele afirma, ele afiança, a lição diz assim, afiança que o novo homem Cristo é antes de tudo uma criação espiritual, não é gerado nem do sangue, nem da carne, mas de Deus. E se nós formos ler em João capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte, mas a todos quantos o receberam, e nós sabemos, conhecemos essa palavra que diz em João capítulo 1, versículo 12 e 13, que diz o seguinte, vou abrir aqui. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Olha que maravilha. E o 13 diz o seguinte, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você está vendo qual a profundeza dessa palavra? Não nascido da carne, não nascido do sangue, nem da vontade do homem, nem da vontade, mas da vontade de Deus, mais de Deus. Então, através da palavra, nós entendemos o quê? Que de fato, o novo homem não é gerado nem do sangue, nem da carne, mas de Deus. E mesmo com o pecado de Adão, nós podemos, o ser humano pode, renascer para Deus através dos méritos de Jesus. Não de homens, mas de Jesus, o último Adão. Então nós temos que trazer para a nossa vida isso, que nós não trazemos, o ser humano não pode trazer mérito nenhum para si e nem dar mérito algum para outro homem. Porque todos nós somos instrumentos do Pai para pregar o Evangelho de Cristo pelo Espírito Santo que testifica no meu e no seu coração. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Então, ao nascer de novo, o homem experimenta um novo recomeço, um novo começo, um novo Gênesis. Quer dizer, nós passamos a experimentar no nosso novo nascimento a comunhão plena com o Pai Celeste. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 12. Eu quero ler Romanos capítulo 8, versículo 12. Olha só o que diz aqui em Romanos. Eu vou manusear, tá bom, queridos? 12 diz assim, portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela. Olha só que coisa boa, né? Não estamos submissos à natureza carnal, mas ao Espírito Santo de Deus. Nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como ato de nascer de Deus. João capítulo 1, versículo 12, nós já vimos, na verdade, vou repetir aqui, João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Eu vou voltar sempre, porque é manusear a palavra, fiz umas anotações aqui.
Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Então, lá Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, diz o seguinte, que foi imolado desde... Ele está falando, fala-se de um Jesus, de um Cristo, de um Cordeiro, que foi imolado desde a criação do universo. Então, faz parte do plano de salvação do homem. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Então somos gratos, precisamos ser gratos, porque não merecemos isso, não merecemos ser resgatados. Mas Jesus, ele foi Deus, na sua infinita sabedoria, no seu infinito poder, ele preparou algo muito especial para toda a humanidade. Não somente para mim, não somente para você, mas para toda a humanidade, pelo grande amor que ele tem por todos nós. Ele manifestou esse amor de uma forma assim, inigualável. Nenhum outro manifestou tamanho amor. Logo, o nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Aí a gente volta para João, capítulo 1, versículo 12. E em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: pois, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso aqui está gravado no nosso coração. Está verdadeiramente impresso em nossa vida, em nossa alma. E ainda Gálatas 6,15 diz o seguinte: o que realmente importa é ser uma criação. Não há lei de fato a menor valor em ser. Eu vou ler aqui na Bíblia, tá, queridos? Porque eu nem entendo o que eu escrevi, mas eu vou colocar aqui ler na palavra do Senhor, em Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Vamos ler aí, se você quiser abrir a sua Bíblia, fique à vontade também. 15. Não há de fato o menor valor em ser ou não circuncidado. Ele está colocando em xeque aqui as coisas materiais, as coisas palpáveis. O que realmente importa é ser uma nova criação. Então, o que realmente importa é ser um novo homem. E de que forma que nós nos transformamos em novo homem? De que forma nós passamos a ser nova criatura? Através do novo nascimento. Nascido da água. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Está lá em Marcos capítulo 16, versículo 16. Aquele que crê e for batizado será salvo. E nós sabemos que mediante... Por que o batismo é importante? Porque é uma confissão de fé, é uma confissão de mudança de vida. Você está ali morrendo para o mundo e revivendo para Deus, e nascendo para Deus, morrendo de fato para o pecado. E desejando uma nova vida em Cristo, por meio da fé. E essa é uma expressão dessa fé, é uma expressão desse crer, é uma expressão desse desejo de mudança. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Aí você pode dizer, mas pastora Franci, muitas pessoas foram batizadas e se desviaram desse caminho. E aí a gente coloca em xeque essa fé, né? Essa fé é colocada em xeque. A fé que esta pessoa ela se propôs a ter. Não é a salvação que é colocada em xeque. Não é o sacrifício vicário de Jesus que é colocado em xeque, mas a fé do ser humano. Nós colocamos essa fé em xeque, né, queridos? Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual.
o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. E eu quero destacar aqui Romanos capítulo 6, do versículo 1 a 12, mas somente o versículo, eu vou abrir aqui Romanos, queria que você prestasse bastante atenção no que destacando o versículo 12 do capítulo 6 de Romanos, que diz assim: portanto, não permitais que o pecado domine vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecer às suas vontades. O que é que Cristo está falando aqui? O que a palavra do Senhor está dizendo aqui? Olha, o Espírito que habita em vós, no novo homem, ele é capaz, perfeitamente capaz, de dominar a sua carne, os seus desejos carnais. Portanto, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecer às suas vontades. Porque você é dominado agora pelo Espírito Santo, porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Coisa boa! Debaixo da graça. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando-se que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Está lá em Tito capítulo 3, versículo 5. Deixa eu ver se eu anotei aqui. A misericórdia de Deus foi manifestada pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade. Ele nos salvou por meio do lavar regenerador do Espírito Santo. Que Deus poderia amar? Que amor maior nós poderíamos ter? Nenhum, queridos. Nenhum. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. Há uma diferença muito grande, no reconhecimento do pecado. Quer dizer que não basta um dobrar o joelho, não basta ajoelhar diante da igreja ou dizer, não, eu me arrependo com palavras, mas é um arrependimento de coração, um arrependimento profundo, reconhecimento de pecador diante de Deus e que nós carecemos sim da sua misericórdia, nós precisamos sim da sua misericórdia. Lá em João capítulo 3, versículo 6, eu quero ler aqui rapidinho com vocês. João capítulo 3, versículo 6, diz assim: o que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Oh, glória! Este ato regenerador não pode ser explicado em sua linguagem humana. A gente verifica isso aqui também no mesmo João capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer. Tu escutas o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todo que é nascido do Espírito. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Eu fiz uma anotação aqui, capítulo 6, versículo 15, que é o mesmo que nós já vimos agora há pouco. Mesmo que nós já vimos. Que o que realmente importa é ser uma criação. O que realmente importa é que nós não há de fato o menor valor em ser ou não circuncidado. Mas o que importa é a nova criação. É a nova criatura, é de que forma que nós fomos gerados, que essa nova criatura foi gerada. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossas almas é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína conversão. Então a gente, muitas vezes nós já vimos, situações, e nós precisamos avaliar a nossa vida. Porque o avaliar a vida do outro não vai trazer, o que pode trazer em olhar para o outro é o testemunho daquilo que nós não devemos ser. Eu creio que nós viemos nessa terra para fazer diferença. Eu digo isso para mim, para minha família. E eu
diariamente avalio minhas atitudes, porque eu sei que eu não sou perfeita, que nós não somos perfeitos, que nós temos a salvação não por merecimento nosso, nós não merecemos nada, nós estamos debaixo da graça, do amor sacrificial de Cristo Jesus em nossas vidas, e nós temos sim que louvá-lo, que glorificá-lo, que exaltá-lo acima de todo nome. Nós temos sim que dobrar o nosso joelho para Ele e dar graças. Nós temos sim que praticar as suas boas obras. Nós temos sim que dizer: Senhor, aqui eu estou como instrumento teu na tua presença, porque tu me salvaste. A nossa dívida é eterna, irmãos. A nossa dívida é eterna. O segundo tópico fala sobre a justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. A inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, eu faço questão de ler. Eu não fiz a anotação aqui, mas eu vou procurar aqui na palavra. Capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: Porquanto, pela graça, sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, não vem de mim. Não é mérito meu, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Eu sou salvo pelas minhas obras. Será mesmo? Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, os quais Deus preparou no passado para que nós a praticássemos hoje. Isto é, porque eu sou criação de Deus, porque eu sou nova criatura, sim. Justamente por isso eu vou dar testemunho daquilo que eu sou, e eu vou realizar, eu vou praticar boas obras em Cristo Jesus, os quais Deus preparou no passado para que nós a praticássemos até hoje. São os preceitos do nosso Deus que nós temos que seguir. Eu não posso dar testemunho mal de um mau crente, porque será que um mau crente, será que um mau cristão, será que ele está vivendo realmente isso aqui? É um questionamento para a nossa vida isso, queridos. E essa palavra, ela precisa ficar em nós. Ela precisa estar em nós. Aliás, são elas consideradas trapo de imundícia, lá em Isaías capítulo 64, versículo 6. Que aquilo que nós consideramos como nossa própria justiça, a nossa própria obra, diante de Deus, elas são consideradas como trapo de imundícia. De que forma? De qual a interpretação disso? Só existe um meio de obtermos a salvação e de nós justificarmos perante o justo juiz a fé nos méritos perfeitíssimos de quem? De Cristo Jesus. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Não anotei, mas vou para cá. Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos lá ler Romanos. Voltando aqui. Romanos capítulo 5, versículo 1. Diz o seguinte, queridos. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. De réu, né? Ele passa a ser o quê? O versículo 9 diz o seguinte. Vou ler o 8 também. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. Então, a nossa condição jurídica perante Deus, ela foi alterada. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele, seremos salvos da ira futura. E eu me lembro aqui da conversa que nós tínhamos ontem, nós estávamos tendo ontem com Yuri e com a Kelly, né? Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. E o outro tópico
ainda nesse tópico concluindo, a partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status perante Deus. Romanos capítulo 5, versículo 9. A maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Esse eu faço questão de ler. Faço questão de ler com vocês. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Olha o que diz aqui. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Assim fostes algum de vós, contudo. Assim foste algum de vós. Contudo, vós foste lavado, santificado, justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. Então, ele está falando aí, nos versículos que antecedem, ele fala quem herdará o reino de Deus. E é muito forte isso aqui, não é? Porque ele diz assim, quem herdará? Sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não sabeis? Não vos deixeis enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que entregam a prática homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. E às vezes nós queremos passar por cima disso aqui, por cima dessa palavra, nós queremos pular esse versículo, porque é duro, é forte, mas está escrito na palavra, queridos. E não cabe a nós fazermos julgamentos, porque o julgamento vem de cima, ele não é paralelo. Entenderam, queridos? Então, dando continuidade aqui, esse é completamente perdoado em seus pecados, inteiramente apagados. Hebreus capítulo 10, versículo 17. Diz assim, dos seus pecados e iniquidades, nunca mais me permitirei recordar. Oh, maravilha, esse é o nosso Deus. Quem é que vai me acusar do meu pecado lá atrás? Quem vai te acusar? Mas hoje você tem a responsabilidade e o compromisso com esta palavra, com o cristão que você é no Senhor, com a nova criatura que nós somos, que você e eu somos. O novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante é um justo aos olhos de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 7. Eu não anotei, mas eu acho que eu marquei aqui. Só um instantinho. 1 João capítulo 3, versículo 7. Olha o que diz aqui. Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então nós não temos para onde correr. A palavra ela nos cerca de todos os lados, né? Assim como a presença de Deus. Haja vista que o que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo, no momento que ele se arrependeu, no momento que ele se colocou diante de Deus com o coração arrependido, qual foi a resposta de Jesus para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A santificação do novo homem, ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, isso é muito bom, esse é muito bom prestar atenção. A santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. A palavra do Senhor, ela fala isso. A santificação com posicionamento, com atitude. No exato instante da sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Em Lucas, capítulo 23, versículo 42, eu coloquei aqui ler. Então, vamos lá ler essa palavra. Lucas, ele é muito detalhista, né? 23, capítulo 42. Então, vamos lá. Lucas 23, versículo 42. Olha o que diz aqui. 23, 42, perdão, estou procurando aqui. 23, versículo 42. Então, é o que nós lemos agora há pouco, né?
Lembra-se de mim quando entrares no teu reino. Coríntios capítulo 1, versículo 2. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva de Deus. Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Olha o que diz aqui. Quero ler também com a igreja, com os irmãos. 1 Coríntios, eu gostaria mesmo que na minha classe, né, que nós estivéssemos reunidos e folheando a palavra do Senhor. Olha só o que diz aqui, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos, justamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. Né? Então, nós já fomos separados por Deus e pela igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Não sei se eu anotei aqui, então eu vou lá para frente rapidão. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter o castigo os ímpios para o dia do juízo. Eu vou reler. Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Então, o Senhor tem preparado algo muito especial para a sua igreja hoje. A importância de que nós precisamos crer hoje. A importância de que eu creio firmemente. Né? Ontem mesmo estávamos conversando, e o Uri Kelly, o marido do Uri Kelly, estávamos comentando sobre isso, um pouquinho na nossa conversa. Né? Então, eu creio que Deus tem preparado algo muito especial para a igreja. Né? Ele guarda a sua noiva. Vamos continuar. A santificação como processo, o posicionamento, ainda no tópico anterior, posicionalmente é santo, né? Então, a nova criatura, embora esteja ainda em processo de santificação. A santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha alcançar a estatura de filho de Deus. Provérbios capítulo 4, versículo 18, Efésios 4, 13. Né? Então, eu quero ler Efésios 4, 13. O que diz aqui? Efésios 4, 13. Diz o seguinte: aí ele vem, no contexto, eu vou chegar aqui, ele diz assim, que do propósito de Deus, né, de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Né? Então, quanto mais nós estamos achegados a Deus, buscando o seu aprendizado, mais nós vamos parecer com Ele. Ah, que coisa boa parecer com Cristo, não é verdade? Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Então, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Portanto, sede santos, porque eu sou santo. Então, não temos para onde correr, queridos. Deus, ele nos cerca de todos os lados com seus ensinamentos, com seus preceitos. E nós, glória a Deus, graças a Deus por isso, nós temos que dar graças a Deus por esse cuidado, pelo cuidado de Deus pela nossa vida. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo, lá em Mateus capítulo 5, versículo 48, lembrando aqui, voltando aqui, ele diz: sede perfeitos. É difícil, né, irmãos, ser perfeitos. Difícil. O novo homem é impossível. Outro tópico. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Então, para que nós venha se solidificar em nós, se concretizar aqui a nova vida, é preciso que nós estejamos dispostos, né,
a buscar uma santificação diante de Deus, né? Segundo os seus preceitos. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Sem santificação, assim, muito conhecido da igreja, sem santificação ninguém verá a Deus. Quanto mais nos santificarmos, mais parecidos nos tornamos com Jesus Cristo. Somos seus imitadores, segundo Paulo, né? Que nós queiramos, que venhamos desejar ser parecido com Cristo. Eu sempre digo, né? Quem me conhece sabe, eu sempre falo. Se Paulo, que era ser humano, para ele era possível dizer, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas isso não é fácil, porque é realmente analisar nossas atitudes, queridos, diariamente. Não tem outra. Nós precisamos analisar nossas atitudes. Nós precisamos ser melhores a cada dia. Não melhor que o outro, mas melhor em caráter. Melhor em postura cristã. Melhor às vezes nós justificamos a nossa personalidade. Mas a nossa personalidade, aquilo que somos, é submisso ao Senhor, ao Espírito Santo. Nós estudamos isso sempre, né? Buscamos isso sempre. Precisamos viver isso no nosso dia a dia, na nossa prática. Logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus é essa, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos. Tá vendo como eu leio? Eu escrevo e não entendo o que eu escrevo. Então, isso que está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Eu vou ler porque eu achei muito importante isso aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Olha só o que diz aqui. A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. E às vezes nós não queremos ouvir isso porque a gente acha que já está muito batido, né? Mas na verdade isso é um constante na nossa vida. Nós precisamos de verdadeiramente nos submeter à vontade do Senhor. Nós precisamos sim nos submeter ao Espírito Santo. Que a igreja, continuando aqui, mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda justiça e impureza. João capítulo 1, versículo 7. Eu acho que eu já li, mas eu vou voltar aqui. João capítulo 1, versículo 7. Que diz, né? Isso mesmo, João capítulo 1, versículo 7. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Impureza, né? Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele, né? Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Que a igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nem o impuro, o profano, nós precisamos ver isso, nós precisamos buscar isso, nós precisamos verdadeiramente, nós precisamos viver isso e pregar verdadeiramente, não como de pregar de uma forma amorosa, querido, mas às vezes nós precisamos ser mais firmes, né? O que diz em Apocalipse capítulo 21, 8, olha só o que diz aqui, já está finalizando, tá bom? Que ele diz que o vencedor, ele fala do vencedor, cadê? Ele volta aquilo que está escrito nas cartas, né? O vencedor herdará de todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, ele será o meu filho. E o versículo 8 diz assim, porém, quanto aos covardes, e nós queremos ler o 7, mas nós não queremos nos ater ao 8, ao versículo 8, que é pesado, é forte, mas nós precisamos ser firmes nisso, porque se nós só buscarmos aquilo que vai trazer algum refrigério para a nossa alma, nós precisamos também trazer aquilo que nós não devemos ser. E olha só, porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Isso aqui é um alerta para nós.
Isso aqui não é uma sentença para aqueles que não querem verdadeiramente, porque hoje todos nós temos oportunidades. E é dolorido realmente saber que muitas pessoas virão para cá. Nós estamos tendo oportunidade de buscar o Senhor, de nos redimir com o Senhor todos os dias. Ontem mesmo nós estamos na igreja fazendo comentários sobre esse período que nós estamos vivendo. Muitos vão se aproximar mais de Deus e estavam precisando disso para se aproximar mais de Deus. Mas muitos estão dando graças a Deus porque não tem que sair das suas casas para ir em culto, domingo, escola bíblica dominical, domingo à noite, terça, quinta, participar ainda de célula, que coisa chata é sair todo dia da sua casa. Não é verdade, queridos? Nós precisamos falar isso. Precisamos trazer nossa memória a isso. E aqui, continuando, já na conclusão. Quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. Que coisa maravilhosa, né, queridos? E quando do arrebatamento da igreja você será semelhante ao Senhor, eu creio. Você é semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que Ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. 1 João capítulo 3, versículo 2, eu gostaria de ler essa palavra. 1 João capítulo 3, versículo 2 diz o seguinte: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Né? Na verdade, já estava aqui, né, escrito. Sim, nós os redimimos do Cordeiro. Nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados. E nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Glória. Né? Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Então, eu deixo essa lição. Eu comprei já outras revistas da Escola Bíblica Dominical. E hoje à noite ainda eu vou dar a primeira lição já do segundo trimestre. E durante a semana eu vou também estar trazendo as outras lições para que a gente possa se atualizar. E quando voltarmos, né, que eu creio que esse período é um breve período, né, precisamos entender o propósito de Deus, precisamos entender que há um propósito, por mais que não saibamos qual é, né, mas que nós possamos verdadeiramente falar como Paulo, queridos. Né? E Jesus, ele pode voltar para qualquer um de nós? Pode. Amém? Mas a nossa confiança, ela está firme nele, a nossa base está firme nele, nós cremos, nós não somos imunes, queridos, nós temos que pensar nisso, nós não somos imunes, mas nós somos salvos. Amém? E que todo dia nós venhamos ter certeza, convicção dessa salvação. Então, essa lição maravilhosa que Cristo nos deu hoje, verdadeiramente nós somos o novo homem em Cristo, um novo homem em Cristo Jesus. Uma nova criatura em Cristo Jesus. Vamos viver os seus preceitos, vamos buscar, vamos nos firmar. Eu quero dar um abraço assim, apertado em todas as mulheres, né? Todos os jovens, os irmãos da igreja, e mandar assim, meus irmãos, a coisa que eu mais gosto é abraçar. Então eu quero mandar um beijo grande para todos. Deus abençoe, nós estamos aqui em família também. Temos nossos problemas, queridos, também. Mas nós estamos firmes no Senhor. Essa palavra, ela nunca vai sair do nosso coração, da nossa mente, do nosso dia a dia. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.